Olá, meus alunos. Última aulinha nossa, então, tá, pessoal? Bem curtinha, tá? Para a gente terminar o conteúdo, então, já que hoje vocês estão no evento do Psicom, tá? Então, vai essa aula e também a atividade junto no Moodle, tá? E assim a gente encerra esses conteúdos, tá bom? É, Vamos então, e vão estar a gravatinha lá, mando o link para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então, a filogenia e irradiação dos metazoários invertebrados. Então aqui a gente vai falar no geral de todos esses metazoários, mas não todos, tá, gente? Uma vez que todos os metazoários vão até vertebrados, tá? E outra também que por enquanto a gente está tratando de metazoários invertebrados, tá? E nós não vimos também todos os invertebrados, nós vimos até molusca apenas, tá? Então, vou deixar alguma coisa sobre essa filogenia aí desses animais, tá? Bom, temos aqui até ontem, na apresentação da Yasmin, da Poliana, né? A gente falou um pouquinho sobre essas árvores, né? Filogenéticas e tudo mais. E aqui, então, nada mais é do que apresentando, portanto, então, esses metazoários. Como disse para vocês, vai desde os invertebrados basais, né, gente, até então os vertebrados, sejam eles humanos ou sejam eles animais, tá? Então, estão todos incluídos aqui dentro de cordados, então. Então, somos todos metazoários, isso é, animais constituídos por muitas células, né? Por várias células, então. Bom, as esponjas aqui estão na base da árvore e constituem o filo mais primitivo dentre os animais, né? Uma vez que a gente inicia o estudo da zoologia dos invertebrados com, então, um protista, né? Com os protistas, onde a gente vê os protozoários, então, unicelulares, e também a gente vê também dentro desse grupo de protista as algas unicelulares, né? E a gente sabe que existe lá, né, as teorias, então, de como foi iniciada a multicelularidade. Então, a gente tem as teorias e que daí, então, a gente tem o primeiro filo, então, né, mais basal, constituído, então, esse organismo de um número maior de células, né? Que não é mais aquele número único, tal qual a gente via dentro do reino protista, tá? Então, temos as esponjas aqui sendo, então, esse primeiro filo aqui, os primeiros descendentes mais basais, constituídos de alguns tipos celulares, ainda não formando tecidos verdadeiros, né? Então, esse grupo, então, ó, análises morfológicas e moleculares concordam na posição basal de porífera. As esponjas têm poucos tipos celulares e retêm um alto grau de totipotência celular, que é o que a gente viu durante esses estudos, né? Poucos, poucos tipos celulares, porém, essa característica de totipotência, né, dos arqueócitos lá, né, isso traz uma vantagem bastante grande para esse filo também, né? Mas já devido a essa constituição é, é, corporal de poucos números celulares, né, pouquíssima diferenciação desses tipos celulares e não formam tecido, então é por isso que esse grupo ainda é considerado, portanto, esse filo mais basal, porque depois a gente começa a ver, então, maior complexidade nos outros filos que aparecem a seguir dele. Então, olha lá, essa
maior simplicidade, não, talvez não seja essa a palavra, mas acaba então fazendo com que esse filo, né, os seus organismos não formem tecidos ainda verdadeiros, né? Então, visto nos metazoas mais apicais, né, a gente já vê que a constituição corporal é totalmente diferente, a gente tem, né, vários órgãos ali já estabelecidos, né? Então, não possuem algumas características tais como um sistema nervoso com sinapses e lâmina basal, né, uma membrana basal. Então, por isso é que nós temos, né, logo após esse ancestral, então, multicelular, nós temos esse primeiro grupo, então, aqui mais colocado em primeira linha, né? Logo junto a esse ancestral. Então, sendo esse filo mais basal. Elas também têm um conjunto de sinapomorfias. Então, o que é isso? O que essas esponjas têm? O que é esse conjunto sinapomórfico, né? Quer dizer que elas existem, as diferentes esponjas, né? Elas têm várias características, sinapomorfia é isso, existem várias características que são o quê? Compartilhadas entre elas, né? Entre esses grupos de esponja. Então, caracteres novos, derivados, que são compartilhados por todos os grupos de esponja, que incluem o quê? Quais são esses caracteres, então? São elementos esqueléticos únicos, um sistema aquífero e uma embriogenia distinta. Então, os processos embrionários que conduzem uma construção em camada nos poríferos diferem da gastrulação dos outros metazoários que a gente viu a seguir, né? Então, portanto, olha, a ultraestrutura essencial idêntica das células coano-flagelado das esponjas e dos protistas coano-flagelado levou, de fato, algumas pessoas a sugerir que coano-flagelata, né, que a gente viu lá dentro de protista, né, deveria ser colocado no reino metazoa, né? Lembra que a gente falava que, né, naquelas teorias, que então seria um organismo, né, onde células, diferentes células viviam junto em uma matriz gelatinosa, tá? Que possuem células que exibiam células flageladas e que eram idênticas mesmo às que constituem, então, os coanócitos nas esponjas, tá? Então, é a isso que eles falam, então, que esse grupo de protista, então, tais, eles deveriam ser encaixados, então, dentro do reino metazoa, tá? A evidência fóssil para as esponjas data do pré-cambriano, 580 milhões de anos atrás. Então, um grupo bastante antigo, gente, tá? Desde quase lá os primórdios, então, nós temos o aparecimento, então, das primeiras esponjas. Então, olha lá, todos os metazoários após porífera não possuem mais células coanoflageladas, né? Que a gente já não vê depois nos quinidários, né? A gente não vê nos plateumintes, não vê no grupo asqueumintes e muito menos depois em molusca, né? Então, olha lá, todos os metazoários após porífera não possuem células coanoflageladas e têm as raízes ciliadas estriadas. Os primeiros metazoários apicais após poríferos nas árvores são os placozoa, né? Que a gente viu aqueles que eu dei 3 filos para vocês lá, iniciais, então, né? Que são esses filos mais basais, portanto, tá? Placozoa, que não tem nenhuma apomorfia. A apomorfia é um caráter novo, tá, gente? Claramente definido.
sugerindo que uma criatura como eles poderia ter sido o real ancestral de metazoas restante. Depois de Placozoa, muitas das características que tipicamente associamos aos animais tiveram seu aparecimento, inclusive, as junções comunicantes entre células, tá, gente? O que essas junções? Se vocês voltarem um pouquinho ao ensino de biologia celular, essas junções comunicantes, gente, são como se fossem ligações entre uma célula e outra que estão vizinhas, tá? Podem ser essas junções, podem ser até mesmo proteínas de uma célula que acaba atravessando a célula vizinha, formando então esses canais comunicantes, tá? O que a gente até vê seria comparado aos plasmodesmos, né? Que existem nas células, então, de vegetais, tá? Então, são canais em que ocorre, então, essa ligação, essa aproximação aí e essa comunicação de célula a célula dentro de um tecido, tá? As gônadas organizadas, camadas germinativas, então, inicialmente a ecto e a endoderme, um sistema nervoso sináptico inicialmente não centralizado, uma lâmina basal, miofibrilas estriadas e a simetria do corpo, inicialmente uma simetria radial, que é o que a gente vê, portanto, olha, dentro do filo Cnidaria, né? Que a gente tinha dentro de porífera, né? A gente tinha, então, uma assimetria, tá? Muito raramente a gente vê alguma simetria que não seja essa dentro dos poríferos, né? E que logo que nós temos quinidários, nós já temos animais aí que são radiais, ou birradiais, né? Onde eu posso traçar vários planos de corte e eu vou ter, então, metades aí parecidas, né? Bom, desse ancestral evoluíram, então, os filos, dois filos radiais viventes, que são quinidárias e quitenófora, né? Dentro de quinidárias, a gente viu um monte lá, dentro que são representados pelas águas vivas, pelos pólipos, né? E quitenófora, que parece uma água viva, mas que é um filo à parte, né? É diferenciado. Exceto a simetria radial, não parece haver nenhuma característica que sugira a união desses filos tão diferentes como grupo irmãos. Então, diferentemente de Cnidaria, os quitenóforos têm uma musculatura subepidérmica, apesar de parecidos eles, né? Como a gente viu, parece que tem igualzinho aquela medusa, né? Cúpula e tudo mais, tem aqueles tentáculos, então a gente fala, não, mas é uma água-viva, como não são parentes, né? Então, existem, então, estruturas diferenciadas, né? Não é alheia, isso não é uma avaliação visual que se faz para a classificação. E como eu disse para vocês, cada vez mais hoje, né, a biologia molecular está muito presente dentro desse tipo da classificação e de descobrir e de essa filogenia e de se agrupar mais corretamente esses grupos, então, né? Então, olha lá, diferente de quinidários, quitenófilos têm musculatura subepidérmica, mesenquimal, então, verdadeira, né? E uma transmissão de impulso nervoso por acetilcolina colinesterase. O aparecimento precoce da simetria radial nos metazoários sugere que um evento semelhante à gastrulação pudesse ser conduzido à origem dos bilatéria. Talvez algo relacionado
ao processo de invaginação, né? Que quando acontece, então, em Cnidária e Quitenófora, que resulta em uma plânula, então, com 2 camadas nos quinidários, tá? Então, embora uma abertura pós-embrionária do trato digestivo permaneça como uma possibilidade, porque não existe ainda uma boca, né, gente? Não existe essas aberturas ali, né? Então, essas invaginações que ocorrem ali poderia já, então, trazer, então, essa essa abertura do trato digestório já poderia, então, estar trazendo essa imagem, então, de que esses animais poderiam apresentar, portanto, então, a, a protostomia e a produção aí de camadas que sejam a endoderme e a ectoderme. Bom, aí, os bilateres e a origem protostômios, gente, e deuterostômicos, tá? Então, algum tempo após a evolução dos filos radiais, que a gente vê, né, dentro de Quitenófora e também dentro dos quinidários, tá? Aí, a gente tem a simetria bilateral, portanto, né? Então, um corpo com um eixo antero-posterior evoluiu e que conduziu o início da cefalização. Então, isso também a gente já falou da cefalização, onde esses órgãos nervosos, então, lá dentro de quinidária, a gente falava que era um sistema, né, que não tinha uma organização ainda do sistema nervoso, né? Então, era um sistema difuso que funcionava, né, para todos os lugares, e isso até era uma vantagem para aqueles animais, principalmente os que são sésseis, né? Então, podiam ter essa sensibilidade por todo o corpo, tá? Mas que, a partir deles, então, que a gente começa a ver os plateumintes, a gente já vê essa cefalização ocorrendo. Lembra que eu falava que, então, agora, esse verme, né, se locomove e nada como esse sistema sensorial, todo esse aparato nervoso, então, esteja por onde, esteja à frente, né, de onde esse animal, então, está caminhando. Então, nós temos essa concentração, portanto, do sistema nervoso voltado à parte anterior ali, voltado para a cabeça, então, desses animais, tá? Então, logo após isso, ocorreu uma grande dicotomia nos modos de desenvolvimento. O terceiro folheto, o terceiro folheto germinativo ou embrionário, né, que é a mesoderme, apareceu em 2 linhagens separadas, nos protostômios e nos deuterostômios, tá? Como a gente lembra, já começa a aparecer, então, e esse terceiro folheto embrionário é o que origina o celoma, tá? Que é aquela cavidade corporal revestida de mesoderma. Então, olha lá, evolução dentre os protostômios. Então, tem aqui na árvore o primeiro filo a emergir. Subsequente à evolução da linhagem dos protostômios é Plateumintes. Então, temos um metazoário ancestral, onde nós temos o quê? Linhagem de porífera, linhagem de quitenário e quitenóforos, né? Então, até aqui a gente tinha assimetria, aqui nós temos simetria radiada, né? E quando a gente segue aqui, olha, temos então um ancestral, um antepassado que já exibe então essa simetria bilateral. E quem é que nós primeiro vemos aqui dentro desses organismos protostômios, que primeiro orifício lá acaba então formando a boca, nós temos então os plateumintes aqui, né?
Então, nunca foi questionado que os plateumintes são próximos aos protostômios, com quem participa várias características importantes do desenvolvimento, por exemplo, a divisão espiral e a endomesoderme. E eles aparecem como um ramo indefinido junto à base do clado. Devido aos plateumintes não possuírem apomorfias únicas, isso é, características novas, tá? Características derivadas de um ancestral, olha, eles não possuem, então eles não podem ser distintos do próprio ancestral protostômico. Isso é, o ancestral da linhagem dos protostômios poderia ele mesmo ter sido, portanto, um plateuminte, um verme plateuminte já, né? Então, dentro de plateumintes ali, o que a gente tem de verme um pouquinho mais modificado e diferenciado são os céstodas, né? Mas que ainda é um organismo também que não possui celoma ou não tem nenhuma outra novidade aqui evolutiva e continua sendo protostômio e ainda um acelomado, tá? Aqui, gente, mostrando também esse mesmo tipo de divisão, né, que a gente estava vendo lá, e onde então a gente tem a presença da simetria bilateral, né? E também, olha lá, aqui, ó, simetria bilateral, então vem aqui, ela ocorre aqui, portanto, para cá, nós temos simetria bilateral para as teumintes, temos simetria bilateral para plateumintes. Mas, olha lá, tenho aqui, olha, a formação de um terceiro folheto embrionário, só que ainda continua um pseudoceloma. Lembra que essa endoderme eu falava dentro de plateumintes que ela não consegue se separar e formar aquele saco, né? Então, não forma um celoma verdadeiro, então, portanto, eles são denominados de pseudocelomados, enquanto os plateumintes aqui continuam sendo, então, acelomados, não possuem, então, o celoma formado. Continuando daqui, olha, o celoma, tá? Está presente aqui. Então, olha, nós temos animais celomados vindo para cá, onde eu tenho já grupos que a gente verá depois, tá? Mas seguindo aqui, ó, animais que a gente já viu. Então, esquizocelomados, então nós vamos ver dentro de moluscos, e no semestre que vem nós também temos outro ramo que nós vamos começar a ver no outro semestre, os anelídeos e os artrópodas, tá? Que a gente vai ver. Então, olha, daqui para frente nós vamos ver então esse celoma aparecendo também, ainda aparecendo, né? Porque a gente já viu em molusca, então nós vamos ver outros animais celomados e mais tarde nós vamos ver ainda não só a presença de protostômios, mas também de o primeiro grupo deuterostômio também. Bom, desde o bem-vindo abandono do táxon Askelmintes, lembra que eu falava que Askelmintes, né, não é mais um nome, né? A gente talvez se refira a ele como um superfilo, porque ele era constituído, né, de um monte de classes que até compartilhavam de algumas semelhanças, mas as diferenças também eram muitas e que, portanto, então, deixou de ser um filo Askelmintes e cada classe que existia dentro desse filo tornaram-se filo também. Filo Nemátoda, filo Acantocéfala, lembra? Rotífera. Então, todos eles, então, isso aqui foi abandonado. Isso aqui a gente trata e só fala, isso talvez possa ser tratado lá no ensino fundamental,
mas que isso aqui deve ser deixado, né? A gente não tem esse filoasquilmites mais. Bom, então, desde o abandono desse táxon, então, diversas hipóteses grandiosas têm sido propostas relacionadas às origens, então, e relações de metazoários. Um corpo crescente de evidências sugerem que o conceito de blastoceloma pode incluir o produto final, né, que é a condição do adulto, que origina a partir de vários caminhos diferentes do desenvolvimento. E assim, pode não ser uma característica homóloga. Então, uma característica homóloga, gente, é uma característica que ela vem, que ela é originada de um mesmo desenvolvimento embrionário, né? Tem o mesmo desenvolvimento embrionário, mas que nem sempre esse órgão ou tecido ele possa ser utilizado da mesma forma em todos os grupos, tá? Então, olha, alguns desses grupos não possuem uma cavidade corpórea e, consequentemente, estão de fato funcionalmente no grau acelomado de construção. Então, a gente tem grupos, né, que realmente não formam essa cavidade, como nós temos plateumintes, então, que são considerados acelomados, tá? Mas, dentro de plateumintes, a gente tem a formação do terceiro folheto, mas que não forma a cavidade, mas que ele tem a mesoderma. Nesses grupos, a condição acelomada é quase certamente uma condição secundária associada à extrema redução do tamanho do corpo. Mesmo alguns anelídeos também pequenos parecem ser acelomados nessa consideração. A fase larval é completamente perdida em alguns desses filos. Então, aqui nada mais é que devido ao tamanho do corpo, né? Então, ele diz que esse celoma, então, praticamente não aparece, sendo que, então, anelídeos também deveriam estar nessa condição de acelomados. Mas que depois, esses espaços, na adulto, gente, aparece, então, né? Então, eu não consegui entender muito bem essa relação que o autor faz disso aqui. A relação do grupo irmão dos rotíferos, tá? Que são tratados ali, o filo rotífera e a cantocéfala, que a gente trata, né, dentro desse grupo de blastocelomados, tá? Que era, que a gente falou desse grupo do taxon Askelmintes, então. Então, ele fala aqui a relação do grupo irmão. Então, nós estamos colocando rotíferos e acantocéfalos como grupos irmãos. Se eu coloco os dois como grupo irmão, gente, é porque eles têm, esses dois filos, um ancestral comum logo próximo deles, tá? Que não é um ancestral do restante desses outros grupos de blastocelomados, tá? Então, olha, a relação desse grupo irmão de rotíferos e acantocéfalos, de acantocéfalos foi sugerida desde o ano de 1960, com base em características anatômicas e também tem sido apoiado por análises de DNA. Olha, então são análises bem mais apuradas que vêm sendo feitas, né, para realmente se fazer essas conclusões, então, de parentesco, tá? Então, esses táxons compartilham duas sinapomorfias, então, em conjunto, as duas mostram alguns caracteres, então, que são partilhados pelos dois, tá? São inovações, então, como o quê? A anatomia única dos espermatozoides, nos quais os flagelos se inserem anteriormente, então, tanto de rotíferos quanto acantocéfalos, os espermatozoides têm esse flagelo, então, na parte anterior, o que não é visto no restante dos grupos de blastocelomados, tá?
E outra característica, né? Outra apomorfia é o quê? A presença de uma lâmina esquelética intracelular e nenhuma presença de cutícula, né? Que é o que a gente via que era a maioria era partilhada, então, dentro desse taxon Ascomyces que a gente estava vendo, então, né? Então, a isso eles, então, agregam esses dois grupos como partilhando, então, tendo sinapomorfias e sendo considerados, então, como grupos irmãos, tá? Bom, gente, é bem pouca coisa aqui, tá? Que eu tenho para vocês dessa vez, mas que assim, a gente vai deixar essa discussão aqui um pouco para a gente fazer num segundo momento, que é na zoologia 2, tá? Nos invertebrados 2, onde a gente, né, de um grupo para outro, a gente vai explorar isso bastante, tá? Agora, esse momento um pouquinho mais complicado, né? Não sugere essa interação entre a gente aqui, principalmente nessa aula hoje, que infelizmente vocês estão, mas felizmente para vocês, vocês estão em uma outra atividade, tá? Mas que a gente volta a falar sobre isso, então, tá? Não vai faltar oportunidade, a gente ainda tem duas zoologias e, como eu falei, a gente vai discutir bastante sobre esses grupos, tá bom? Bom, um abraço para vocês, até mais e fiquem bem.